Bom dia, retornamos às nossas atividades do programa de neurocirurgia da UEPA, hoje com o nosso R3, Vitor Najib Valente Chaá, que nos brindará com uma palestra sobre hidrocefalia de pressão normal, com uma boa revisão bibliográfica, com os red flags sobre esta patologia que traz tanto viés na neurocirurgia atual, quanto a sua indicação e tratamento. Com a palavra, Vitor Chaá. Obrigado, doutor. Bom, como o doutor Obedi falou, eu sou o Vitor Najib, estou no terceiro ano da residência de neurocirurgia da UEPA, e hoje a gente vai falar sobre um tipo de hidrocefalia específico, que é a hidrocefalia de pressão normal. Então, ela foi descrita pela primeira vez por Hakim em 1965, num paciente vítima de TCE. Ele tinha 16 anos e ele teve um hematoma subdural direito, se eu não me engano, e ele foi feita a cirurgia de drenagem desse hematoma e depois o paciente evoluiu em leito de UTI com um rebaixamento de consciência que não melhorava, mesmo depois de ter drenado bem o sangramento e não ter outras alterações visíveis. Então, num exame de líquor, quando Hakim foi retirar o líquor desse paciente, ele observou que teve uma melhora. Foi feito um exame de punção lombar, né, para avaliar esse rebaixamento de nível de consciência, e ele teve uma melhora, o paciente começando até a falar, logo depois dessa drenagem. E depois, passado um tempo, ele piorou de novo, rebaixava de novo. E aí, na época, não tinha tomografia, não tinha esses métodos que a gente tem, né, hoje em dia, exames de imagem, então foi feita uma pneumoencefalografia e foi visto uma dilatação do ventrículo. E daí ele observou, a partir desse caso, ele descreveu o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal. Então, definindo o que seria ela. Ela é um tipo de hidrocefalia que é caracterizada por uma pressão do líquor normal. Não, isso é nas punções específicas, mas não quer dizer que não tenha alterações. A gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia depois. Mas, classicamente, é uma pressão de líquor normal. E ela está acompanhada geralmente por uma tríade de sintomas, né? Tríade de Hakim-Adams, que o paciente apresenta distúrbios de marcha, deterioração cognitiva e incontinência urinária. Nem sempre o paciente vai apresentar esses três sintomas bem evidentes, mas essa seria a tríade clássica. E é um tipo uma doença que apresenta um tipo de demência, que é uma das poucas causas de demência reversível. Então, há uma melhora significativa depois de diagnosticado corretamente e tratado corretamente. Então, falando um pouco sobre a epidemiologia, é uma doença, a prevalência e a incidência dessa doença, tem alguns relatos na literatura, mas todas as literaturas que citam, elas falam que não é muito bem, não condiz muito com a realidade, porque é uma doença muito subdiagnosticada, ou quando diagnosticada, muitas vezes há erros também. A gente vai entender um pouquinho mais na frente da apresentação. Mas os estudos, em média, eles botam entre 0,3% a 3% na população acima de 65 anos. Essa seria a prevalência. Tá? E quanto a classificação, né, da hidrocefalia de pressão normal, a gente tem dois tipos, basicamente, né, da etiologia, no caso. Tem uma etiologia idiopática, HPN idiopática, e a secundária. Basicamente, a secundária a gente vai atribuir a causa dessa hidrocefalia de pressão normal por algum fator que aconteceu externo com o paciente. Então, a forma idiopática, a gente, como já diz o nome, não tem uma causa desconhecida, enquanto que a secundária, ela pode resultar como, no primeiro caso descrito na história, o caso de um trauma, TCE, uma hemorragia subaracnoide, ou casos infecciosos como meningite, podem propiciar a hidrocefalia de pressão normal. Né? No caso, a forma secundária, ela não tem uma idade de prevalência que ocorra mais, pode ser em qualquer idade. Já a hidrocefalia de pressão normal idiopática, ela está mais presente, como a gente mostrou, na população acima de 65 anos. Bom, então, falando um pouco sobre a fisiologia do líquor, né, como funciona a circulação do líquor, como é produzido, a gente precisa lembrar um pouquinho disso para entender a fisiopatologia. Então, o líquor ele é produzido, na sua grande parte, nos plexos coróides, no ventrículo lateral e no quarto ventrículo. Aqui o plexo coróide e aqui no quarto ventrículo. Ele circula, né? Ele primeiro é produzido no plexo coróide, ventrículo lateral, vai para o terceiro ventrículo, depois pelo aqueduto de Silvius passa para o quarto ventrículo, depois forame de imagem de Luschka,
alcançando a circulação do espaço subaracnoide, e, por sua vez, vai ser absorvido depois pelas granulações de Pacchioni aqui, né? Vai ser absorvido para os grandes seios, o principal aqui, o seio sagital superior. Então, essa circulação, ela precisa, isso é uma descrição um pouco mais recente, para que ela ocorra de forma correta, ela precisa de uma pulsatilidade, né? A pulsação cerebral. E essa pulsatilidade vem realmente das sístoles do coração. E essa sístole é transmitida, propagada, e o cérebro pulsa, e essa pulsação é transmitida para o sistema glicórico, sistema ventricular, e é super importante para que ocorra da forma correta, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, que está envolvido no mecanismo da fisiopatologia da hidrocefalia de pressão normal. O líquor é uma média de produção de 450 ml por dia, 0,3 ml por minuto, e ele, então, esse líquor, né, quando ele chega aqui está no espaço subaracnoide, ele interage com os espaços perivasculares e o sistema linfático, que a gente vai falar já um pouquinho melhor sobre ele. E nessa interação, ela proporciona uma facilitação da remoção dos metabólitos e toxinas que o metabolismo do cérebro produz naturalmente. Então, é super importante o correto funcionamento de todo esse mecanismo. Então, falando um pouco mais sobre o sistema linfático, que hoje em dia está muito relacionado à fisiopatologia, os artigos mais recentes focam bastante esse sistema. Então, o que seria o sistema linfático? Ele é um sistema responsável basicamente pela remoção de resíduos metabólicos do cérebro, e por meio da utilização do fluxo do líquor, né? Então, aqui nessa imagem a gente pode observar, quando o líquor sai dos ventrículos, vai para o espaço subaracnoide, existe o espaço perivascular, onde há exatamente essa troca de metabólitos, essa excreção de metabólitos. E uma proteína muito importante, e as células muito importantes para isso, são o astrócito, e nos astrócitos a gente tem um tipo de proteína chamada aquaporina 4. Ela é muito importante para a excreção, né, para a troca desses metabólitos. E um desses principais é a beta-amiloide, a proteína beta-amiloide, que a gente sabe que está muito envolvida com doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer. Já foi descrito que pessoas com hidrocefalia de pressão normal, alguns pacientes têm deficiência nesse sistema, tá? Então, a disfunção linfática desse sistema, ele pode causar, sim, já foi provado, alterações, acúmulo anormal do líquor cérebro, e uma depuração não correta dessas toxinas. Esse acúmulo, ao longo prazo, pode, sim, proporcionar a hidrocefalia de pressão normal. Então, falando mais aqui sobre a fisiopatologia. Basicamente, falando de hidrocefalia de um modo geral, a gente vai ter um prejuízo ou em um ou em ambos, ou na produção de líquor ou na drenagem, às vezes nos dois casos. Tá? No caso da hidrocefalia de pressão normal, a gente vai ter uma alteração na drenagem. Então, falando especificamente agora da fisiopatologia da hidrocefalia de pressão normal, se a gente for pegar os livros mais clássicos, mais antigos, basicamente eles dizem que não se sabe a fisiopatologia. Hoje a gente já tem vários artigos, vários estudos que mostram hipóteses bem aceitáveis, né? Então, basicamente, na fisiopatologia a gente vai ter alterações na dinâmica do líquor, né? Naquela fisiologia que a gente conversou. Então, vai ter uma alteração na dinâmica, que está envolvida também a complacência cerebral e a perfusão cerebral. Quando a gente tem alterações nessa situação, a alteração na dinâmica do líquor pode causar a hidrocefalia de pressão normal. Então, alguns fatores de risco podem estar envolvidos a isso, como, por exemplo, aquela situação que eu falei da fisiologia, que a sístole cardíaca é transmitida para o cérebro. A gente precisa da pulsação cerebral para que o líquor funcione e corra de forma correta. Então, quando a gente tem alteração na complacência cerebral, isso vai estar prejudicado, não vai ser propagado de forma correta. Então, doenças como aterosclerose, isquemia, o paciente com AVC isquêmico, vários AVC já, alterações na perfusão cerebral, pressão alta, né? Isso tudo pode alterar essa propagação da sístole, né, das ondas da pulsatilidade cerebral, e dificultar a dinâmica do líquor. Como eu falei no início da aula, a gente chama a hidrocefalia de pressão normal, mas a gente sabe que, na verdade, nem sempre a pressão vai estar normal, senão
o paciente não teria os sintomas que a gente observa. Então, foi visto já que há picos, né, de pressão, é até uma outra forma de falar, antigamente era falado de hidrocefalia de pressão intermitente, né, então há picos de pressão, aumento da pressão glicórica, tá? E o sistema linfático, como eu falei mais cedo, ele realmente está muito envolvido com a fisiopatologia, é uma das grandes explicações hoje em dia. Então, a disfunção dele compromete, sim, a eliminação de toxinas e o equilíbrio hidrodinâmico. E, inclusive, o sistema linfático, ele melhora essa excreção das toxinas, essa limpeza, vamos dizer assim, das toxinas do cérebro, ela funciona melhor durante o sono. Então, alterações do sono também são fatores de risco para desencadear a hidrocefalia de pressão normal. E como eu falei também, foi visto que a redução dessa proteína que fica nos astrócitos, né, situados nos capilares cerebrais, essa redução da aquaporina, ela proporciona um acúmulo de beta-amiloide e realmente foi visto que causa prejuízo cognitivo. Tá? E também tem muita relação com a doença de Alzheimer, principalmente, mas com todas as doenças neurodegenerativas, Parkinson também é muito comum, e com microangiopatia cerebral. Então, classificando agora, né? Falando de hidrocefalia de uma forma normal. Então, a gente vai ter hidrocefalia comunicante e não comunicante. A não comunicante, a gente tem como, geralmente, uma causa obstrutiva, né? Então, ou no aqueduto de Sivers, ou no forame de Magendie, de Luschka, de Monro, alguma obstrução ali que vai causar um acúmulo de líquor indevido. Tá? E a comunicante não é um fator obstrutivo, geralmente ou um déficit na drenagem, ou um aumento de produção do líquido. Tá? E ela pode ser aguda ou crônica. Tá? No tipo que a gente está falando agora, da hidrocefalia de pressão normal, ela é um tipo de hidrocefalia comunicante e crônica. Tá? É uma doença insidiosa. Então, falando sobre o quadro clínico, como ela é uma doença, é um quadro insidioso crônico, então a gente não vai ter aqueles sintomas clássicos de hipertensão intracraniana, né, de hidrocefalia aguda, dor de cabeça, vômitos, rebaixamento do nível de consciência, déficit, alterações de pares de nervo craniano, principalmente o sexto par. A gente vai ter outros tipos de apresentação. Então, aquela tríade clássica que eu comentei, a tríade clássica de Hacking-Adams, então a gente vai ter distúrbios da marcha, caracterizados como uma lentificação da marcha, aumento de estabilidade, passos curtos e de baixa amplitude e arrastados. Costuma falar que é uma marcha magnética, que a gente tem a sensação de que o paciente está com o pé grudado no chão. Tá? E a gente vai ter a incontinência urinária, que se caracteriza principalmente como uma urge-incontinência urinária, e a gente vai ter a demência. É uma demência um pouco diferente, né? É uma demência subcortical, né? Então, o paciente inicialmente não vai ser uma demência tão grave, digamos assim. Então, o paciente vai começar com uma desatenção, uma lentificação do pensamento, da fala, e importante falar também que a marcha, o distúrbio da marcha, geralmente é o principal, é o primeiro sintoma que aparece, e a demência é o final, digamos assim, do terceiro que aparece e que demora mais para melhorar depois que a gente faz o tratamento adequado. E importante também dizer que, na verdade, a gente não vai ter, no livro, descrito isso, mas na prática, a gente muito difícil ter os três sintomas. E também diagnosticar é muito difícil, por conta de que geralmente são pacientes acamados, idosos, que têm vários outros fatores, outras doenças, e fica um pouco difícil de avaliar. Por exemplo, um paciente de 75 anos, acamado, uso de fralda, já demenciado, já tem um diagnóstico de doença de Alzheimer, aí como é que você vai ver a incontinência urinária? A demência fica um pouco difícil de fazer esse diagnóstico. Por isso que é uma doença pouco mal diagnosticada, digamos assim, por conta dessas dificuldades que a gente tem. E também podem ocorrer outros sintomas adicionais, como disfunção sexual e alterações neuropsiquiátricas. Nos outros tipos de demência, como de Alzheimer, demência frontotemporal, a gente vai ter alterações neuropsiquiátricas mais frequentes do que na hidrocefalia de pressão normal, mas também é descrito sim. Tá? Quanto ao diagnóstico, então, basicamente, no início de tudo, a gente começa por um bom exame físico, uma avaliação neurológica, né? Exame clínico detalhado, e a gente vai observar aqueles sintomas que a gente descreveu. Né? E pode ter outros distúrbios associados também. Né? Quanto ao diagnóstico diferencial, é importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes está associado ou às vezes não. Né?
Então, pode ser que o paciente tenha um Alzheimer ou um Parkinson e junto uma hidrocefalia de pressão normal, mas às vezes não, é só a demência mesmo. Então os principais, Alzheimer, Parkinson, as demências vasculares, e na questão da incontinência urinária que o paciente tem, investigar também doenças urológicas do trato urinário propriamente dito, né, que também pode estar acontecendo. O paciente pode ter um Alzheimer e uma disfunção urológica que esteja causando sintomas. Então é importante fazer essa investigação correta. Para exames de imagem, a gente lança a mão principalmente da tomografia e da ressonância de crânio, né, e aí a gente vai observar uma ventriculomegalia. Aqui nessa imagem aqui, a gente pode observar, essa aqui é a medida do índice de Evans, tá? Porque o que acontece? Nos pacientes idosos, a gente sabe que há uma atrofia cortical, né? Então, é comum acontecer uma ventriculomegalia, só que uma ventriculomegalia fisiológica, digamos assim, compensatória por conta da atrofia. E aí a gente lança a mão dessas medidas e de alguns outros detalhes que a gente vai mostrar já, para diferenciar uma ventriculomegalia que não seria uma hidrocefalia de uma ventriculomegalia associada, sim, a uma hidrocefalia. Então, aí você tem os sulcos cranianos, não é? Pouco marcados, porque você não tem grande atrofia dos giros. Isso. E aqui mostrando então, explicando o que seria o índice de Evans, seria a divisão, a gente vai dividir a maior distância dos cornos frontais do ventrículo lateral, dividido a distância biparietal, né? Maior distância aqui, tá? Que seria essa linha maior. A gente faz essa divisão e se der um resultado maior ou igual a 0,3, é um indicativo de hidrocefalia, tá? A gente pode lançar a mão também de algo mais recente, né? De uma sequência Fiesta, chamada sequência Fiesta na ressonância, que é feita na sequência T2, que a gente pode avaliar de forma dinâmica o fluxo licórico, né? Então, a gente realmente é como se fosse um vídeo, na verdade, como se fosse praticamente um vídeo. É uma reconstrução que é feita e a gente consegue observar todo o trajeto do líquido, ele passando por todo o cérebro, indo, chegando no espaço subaracnoide, e a gente pode ver aí obstruções ou extravasamentos, fazendo um diagnóstico mais certeiro, tá? Então, alguns outros detalhes que a gente pode observar na tomografia ou ressonância. A gente pode ver uma diminuição do ângulo caloso aqui, ó. Isso aqui, uma diminuição do ângulo caloso menor que 90 graus, também é um indicativo de hidrocefalia. Outra coisa que a gente pode observar é transsudação ependimária, tá? Esse hipersinal aqui é uma ressonância de crânio, né? Aqui é uma tomografia, aqui é uma ressonância. Então, esse hipersinal, ele mostra um indicativo de transsudação ependimária. Numa tomografia, a gente visualizaria hipodensidades periventriculares. Na ressonância, esse hipersinal, T2. E dilatações, né? Ventriculomegalia, a gente pode observar também dilatação do terceiro ventrículo. E a gente pode lançar mão de outras formas também de diagnóstico. Então, uma forma muito importante que a gente pode lançar mão quando a gente está em dúvida, né? Já que a gente já tendo em vista essa dificuldade de realmente ter esse diagnóstico só com os sintomas e avaliação do paciente, a gente pode lançar mão do TAP teste. O que seria isso? A gente faz uma drenagem de 40, 30, 50 ml de líquido e avalia a melhora do paciente antes e depois disso. Então, a gente vai fazer uma avaliação inicial do paciente antes de fazer essa drenagem, alguma avaliação de déficit cognitivo, então a gente pode fazer um Mini-Mental, um teste do relógio, uma fluência verbal, avalia isso antes da drenagem. Ver a marcha também do paciente, a gente pode lançar a mão do teste Up and Go, né, em que o paciente está sentado, anda 3 metros e volta, e a gente observa várias características da marcha, o tempo que ele faz para se levantar, o tempo que ele demora para se levantar e voltar na cadeira, e aí a gente pode avaliar a marcha dessa forma. Então, a gente faz essa avaliação antes, depois drena 50 ml, 40, 50 ml, e observa 1 hora depois se teve alguma melhora tanto do déficit cognitivo quanto da marcha, né? Se houver essa melhora, isso é o melhor indicativo, o melhor preditor de uma boa resposta ao tratamento cirúrgico, que seria a derivação ventriculoperitoneal, tá? Então, é descrito hoje em dia a gente tem como o principal preditor de boa resposta, certo? A gente também pode lançar a mão de monitorização da pressão glicórica, né, de forma contínua, um pouco mais invasivo e pode ter algum risco. Perdão, alguns riscos quanto a isso. E também pode lançar a mão da drenagem lombar prolongada para que tenha
que a gente observe de uma forma mais intensa essa melhora dos sintomas, né? Mas seria basicamente um TAP teste prolongado, né? Mas o mais indicado mesmo desses seria o TAP teste, tá? Então, falando sobre o tratamento, o principal aqui, o carro-chefe, vai ser a derivação ventrículo-peritoneal, né? Então, tratamento cirúrgico. É o procedimento mais comum realizado na prática, quando é diagnosticado. E a derivação ventrículo-peritoneal está relacionada também a algumas complicações. Então, ela pode causar hemorragias intracranianas, pode causar infecção, a gente vai ver que, de acordo com as válvulas usadas, a gente pode ter alguns problemas, tanto de hipodrenagem, então, a drenagem incorreta do líquor, ou uma hiperdrenagem, um aumento da drenagem que pode, inclusive, causar um hematoma subdural. E está relacionado também a altos índices de revisões, principalmente nas válvulas de pressão fixa, né, que são as válvulas disponibilizadas pelo sistema público. Então, alguns artigos colocam até que em 2 anos, até 50% dos casos é necessário algum tipo de revisão, ou às vezes acontece algum tipo de complicação, né. Então, quanto aos tipos de válvula que a gente pode usar na derivação, a gente tem basicamente 3 tipos: a válvula de pressão fixa, que tem um custo menor, né? Tem as válvulas programáveis e tem as válvulas programáveis por fluxo e com dispositivo anti-sifão. Dessas 3, segundo a literatura, o que foi relacionado a menores complicações, menores índices de revisões, foram as válvulas programadas por fluxo e dispositivos anti-sifão. Obviamente, essas válvulas são um pouco mais, na verdade, bem mais caras do que a de pressão fixa, só que alguns estudos mostram que os custos de revisão e tudo mais, de complicações, acaba que um custo-benefício talvez fosse melhor essas outras válvulas que têm esses mecanismos que tentam diminuir essa chance de hipodrenagem ou hiperdrenagem e causam essas complicações, tá? Uma outra forma, uma outra alternativa à derivação ventrículo-peritoneal é a terceira ventriculostomia endoscópica. Tá? É um procedimento menos invasivo e foi visto que ele tem menores complicações comparadas à DVP, só que em algumas situações ela é mais indicada principalmente para quando a gente tem uma hidrocefalia não comunicante, né? Então quando a gente observa alguma obstrução no sistema licórico, e às vezes ela pode funcionar só temporariamente, tá? Mas ela tem uma indicação melhor quando há um padrão de imagem obstrutivo, tá? E a gente também tem a derivação lombo-peritoneal, que é menos usado, principalmente aqui no Ocidente, mas no Japão, curiosamente, é mais usado do que até, às vezes, do que a DVP, devido a uma menor prevalência de obesidade, né? Mas os estudos comparativos mostram que tem maiores taxas de revisão comparadas à DVP, então, teoricamente, a DVP ainda seria melhor, seria superior. Basicamente, seria isso, e aí também as referências que a gente usou para fazer essa aula aí. Muito obrigado. Então, muito obrigado pela brilhante aula. Então, a hidrocefalia de pressão normal, como vocês viram, é uma patologia que ela é subdiagnosticada. O diagnóstico perfeito, adequado, está diretamente relacionada ao resultado do tratamento indicado. Se você tem critérios para inclusão no diagnóstico de hidrocefalia de pressão intermitente, com os exames da pressão licórica no LCR, o teste de infusão, que não foi falado aqui, falta complementar, o teste, o TAP teste e o time stop and go, repetitivo após a punção lombar, quando você tem scores favoráveis associado a uma pressão licórica alta, você tem melhor resultado cirúrgico associado aos exames, naturalmente, de imagem, tá certo? Lembrando que a primeira alteração que surge no quadro clínico da hidrocefalia de pressão normal para diagnóstico diferencial das outras demências é o distúrbio da marcha. Enquanto que nas demências, naturalmente, que você tem primeiramente a perda cognitiva progressiva com distúrbio da memória recente, analisando o teste. A outra situação que seria, hoje em dia, preconizada seria
o teste de infusão com monitorização da pressão intracraniana noturna, durante as 12 horas ou incluindo o período do dia com 24 horas. Seria um bom critério de diagnóstico também, só que tem alto custo, muitas vezes inviável no nosso meio. Então, já está de parabéns, né? Agradeço a presença de todos vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Tá? Meu muito obrigado.